Rasurado, por que os meus esboços estão saindo uma merda? Ai, que nojo! Cara, se você tá errando no esboço já era, sua animação vai ficar muito ruim, ou super torta e até travada. Mas calma que eu já te adianto, que não é porque você é bobo ou não sabe desenhar e animar, ok? São outros motivos que você provavelmente está errando. Então eu vou estar te revelando só aqui nesse vídeo. Bora descobrir comigo. Você costuma usar esboço ao fazer animação? Eu recebi esse comentário desse cara aqui e sei que muitos dos meus inscritos nem sabem fazer esboço da forma certa. Veja os animes, os estilos cartoons, toon vlogs que tem as melhores cenas animadas de todos os tempos. Todos eles usam esboços nas suas criações. Cara, quando eu comecei a animar, eu não usava esboço porque eu achava que era muita perda de tempo. Eu pensava assim, Jesus, vai demorar muito desenhar em todos esses frames aqui e depois refazer por cima. Ou seja, eu queria fazer tudo de uma vez só. Mas o resultado é que a movimentação ficava toda deformada. Era realmente uma bosta. Eu tenho vergonha de falar isso. Mas Rasurado, eu não sei animar muito bem porque eu não sei desenhar. Não, cara, não é isso. Independente do nível do seu desenho e estilo que você quer animar, não importa. Um dos grandes motivos da sua animação tá travada, bugada, ficando esquisito, é que tu tá errando na criação do esboço. E eu sei o quanto isso é uma desgraça. Pega essa peça aí, viu? Poxa, gastar horas animando e o resultado ficar horrível vai te desanimando. Por isso tem gente que quer até desistir do sonho de fazer animação. Então nesse vídeo eu vou te mostrar como eu faço e uso o esboço, que pra mim fica mais fluido e deixa a animação mais natural, dinâmica e bonita, né? Mas também vou te mostrar qual as 3 formas de esboço. Na verdade são 2, é 3, mas é 2, você já vai entender por quê. E se você não ficar até o final desse vídeo, você vai perder a parte principal do processo de encorpar um esboço. Aí nem adianta você ficar forçando a animar do jeito errado, que suas animações vão continuar horríveis e travadas. Salve meus animadores, aqui é o Rasurado. Pra quem não conhece, esse canal é feito pra destravar a sua animação e eu tô muito feliz com a sua presença aqui. Porque se você tá aqui, você já é um animador legalzão e quer destravar ainda mais comigo. Então clica no botão de se inscrever que o YouTube vai te mandar mais conteúdos ouro. Assim você não vai perder as novidades e vai evoluir ainda mais sua animação, ok? Vamos lá pessoal, eu já tô no aplicativo de animação Flipaclip, né? Pra quem não conhece, o link tá na descrição pra baixar, é de graça, tá? Mas as dicas que eu vou passar aqui servem pra qualquer outro aplicativo, IBSpart, animação no computador, não importa. E a primeira coisa que eu quero ensinar pra vocês aqui é a diferença de esboço pra animação Stickman. Eu vou começar fazendo um desenho aqui, ó, junto com vocês, que muita gente faz, ó. Acho que você vai se identificar aí se você faz. Muita gente faz isso aqui na animação, esse personagem, e fala, olha Rasurado, eu fiz um esboço aqui, ó, mas eu só sei animar esboço, eu não sei encorpar, tá? E eu sou obrigado a dizer pra você, isso aqui não é um esboço. Cara, eu sou um merda, meu irmão. Isso aqui é uma animação Stickman. Por que que é animação Stickman? Eu já vou explicar o que é esboço depois, vamos lá. A animação Stickman, ela tem como objetivo ser simples e capturar só os movimentos da animação. Ou seja, a última coisa que ela quer ser é detalhada. O objetivo do Stickman é fazer uma lutinha legal, uma movimentação interessante. E é um processo final. Depois que você faz isso, a sua animação já tá terminada. Tipo, você não precisa criar uma segunda camada para poder fazer roupas, olho, encorpar. Não, Stickman é isso aqui, pronto. Então, lembra que eu falei no começo do vídeo que são 3 tipos de esboço? Na verdade são 2. O pessoal acha que isso aqui é um esboço também, ó. Se você tá fazendo isso aqui para encorpar depois, ó, você vai lá, daí cria uma nova camada, né? Deixa eu pegar uma outra caneta aqui. O cara fala, vou fazer o meu anime aqui, vou começar fazendo aqui onde que vai ser o cabelo do meu personagem, onde que vai ser o olho e tal. Galera, não tem como encorpar isso aqui, cara. Isso aqui não é um esboço feito para encorpar, entendeu? Não vai ficar legal, ó. Tava encorpando aqui, mas eu já vou apagar, porque isso aqui é um Stickman, não é um esboço, tá? Vamos colocar o nosso Stickman aqui no cantinho. E agora vamos para o esboço, galera. E o que é esboço então, Rasurado? Se aquele ali é Stickman. Bom, eu vou fazer de uma maneira simples aqui pra vocês, mas eu tô criando um curso, um treinamento que eu vou mostrar o passo a passo certinho. Você começa, o objetivo do esboço, ele já começa a ficar com os traços um pouco mais fino, cara. Um pouco mais fino, mais borradinho e tal. Acho que nem coube ele aqui na tela, de tão grande que ele é, cara. Nossa, Rasurado, mas caramba, esse coisão seco aí, o que ele é? Cara, isso é um esboço. Qual que é o objetivo do esboço agora? O objetivo do esboço é capturar as proporções e os movimentos do seu estilo de animação, seja anime, cartoon, toon vlog. Aí neste caso você pode criar uma segunda camada. Ó, vou trocar aqui a caneta. Presta atenção aí, viu, galera? Pra vocês entenderem que isso aqui é só a primeira parte do vídeo. Aí você começa a encorpar ali, ó. Você quer fazer o seu anime, vamos supor, o tupete dele, ó. Ele já tem as proporções
mais adequadas para você fazer a roupa, a jaqueta dele, para fazer os braços e não ficar estranho lá na segunda camada. Tô fazendo aqui só um exemplinho bem simples aqui, ó. O cara quer fazer a animação estilo anime, vamos supor, isso aqui é um esboço de anime que eu uso. Já dá para colocar as proporções nele. E esse aqui não é esboço, tá? O nome disso aqui é Stickman, estilo animação palito Stickman. Isso aqui é esboço, que dá para encorpar depois, ó. Vamos lá, número 1, Stickman, número 2, esboço, galera. Essa é a diferença. Se vocês já gostaram dessa dica aqui, galera, que é só a primeira parte do vídeo, já deixa o seu likezão aí pra apoiar o canal, tá bom? Deixa a sua força aí. Muito obrigado. Que eu fico muito grato a quem tá ajudando. Eu vou liberar mais conteúdos e vai me inspirar a trazer mais dicas pra vocês, beleza? Mas rasurado, como que isso vai ajudar eu fazer a animação mais fluida? Porque eu sei desse negócio de esboço agora e Stickman, mas mesmo assim fica tudo travado, tremida a minha animação. Bom, galera, agora eu tô aqui num projeto de novo em branco, onde a gente vai fazer uma cena de animação de um soco. E a gente vai começar usando o Stickman, pra você que gosta de animação palito. E depois a gente vai usar o esboço, pra você ver a diferença, beleza? Vamos lá então, que já vai resolver isso, a animação vai ficar bem fluida. Eu vou fazer aqui enquanto eu tô conversando com vocês, galera, porque quem sabe faz ao vivo, né? Vou aumentar a ponta da caneta. Aqui, ó. Esse aqui é o nosso palitinho, beleza? Ele tá com as mãos pra baixo aqui. Eu fiz da cintura pra cima, galera, pra ser mais prático o exemplo. A gente vai fazer ele dando soco. Esse aqui é o frame 1, que é o frame de partida, não é o frame de antecipação. A gente vai usar o princípio de animação, vocês não precisam saber disso, tá bom? Mas é o princípio de animação pose a pose. Deixa eu pegar a borracha aqui, acertar ela. Fazer aqui a mão do mesmo tamanho, praticamente. A gente vai ter que adicionar aqui um novo quadro. E vamos fazer o frame de antecipação, galera. O que é o frame de antecipação? É o frame que antecede o movimento principal, que é o soco. Então aqui, basicamente, o que eu vou fazer é ele puxando a mão pra trás aqui, ó. A mão dele tá atrás da cabeça e a outra mão dele aqui tá bem levantada. E agora aqui o frame principal, que é o frame de impacto, né? Ou seja, aqui a movimentação, aqui é como que ele vai ficar no final aqui, ó, depois que ele dá o soco, né? Vai ter que erguer um pouco mais esse soco aqui pra ficar na altura do rosto dele. Já temos os quadros-chave do nosso soco, mas ele tá travado aqui, tá? São muitos fatores que vão exigir pra você fazer uma animação fluida. Não é só o esboço realmente, você tem que dominar as bases e os princípios da animação, coisa que eu vou colocar dentro do treinamento que eu tô fazendo, tá? Mas, agora a gente vai colocar os quadros intermediários aqui, ó. Basicamente aqui, ó, entre esses dois quadros aqui, a gente vai pegar, você pode até copiar a cabeça aqui, ó, do seu personagem, né, colar e só movimentar ela um pouco aqui no meio, arrastar aqui e fazer a mão dele aqui, ó, que estava subindo para puxar o golpe, e a outra mão aqui, ó, subindo. Tá vendo? Já fizemos um quadro intermediário, já fica mais interessante, tá? Vamos colocar mais quadros intermediários pro segundo também, galera. Você pega e copia a cabeça dele e move pouca coisa. Esse aqui é só para aumentar mais a fluidez da sua animação, tá bom? Do 4 pro 5 você pode colocar mais quadros intermediários. Então presta atenção aí, ó. Estamos preenchendo os quadros intermediários para a animação ficar interessantíssima. Aqui a mão dele indo lá para trás e aqui a mão dele levantando. Olha aqui, galera, temos uma pausa da animação. No quadro 6, eu vou apertar e segurar nele, apertar em copiar e colar. Agora o 6 e o 7 é o mesmo quadro. Ele fez uma mini pausa, tá? Agora a gente vai criar um novo quadro aqui entre esses dois, copiar o último crânio aqui, a cabeça dele, vai mover só um pouquinho, pouca coisa, para indicar que o personagem aqui ele vai mudar a posição dele. Deixa eu ver, aqui você contorna também, faz um quadro intermediário novamente, galera, que agora o bicho pega, que é um quadro onde você vai borrar aqui para mostrar a velocidade do soco do personagem. Eu vou clonar o último quadro, 10. Aí no quadro 10, o que eu vou fazer? Vou circular esse soco dele aqui e vou aumentar, galera. Como se ele tivesse vindo pra frente da câmera. Aí você pode mover o seu personagem pra causar tipo um impacto aqui na tela. Aí você pode clonar o último quadro algumas vezes. Pode clonar o primeiro quadro algumas vezes, se você quiser. E tá pronto, galera. Dá uma sacada só no soco do nosso personagem. Isso aqui é uma animação Stickman. A gente usou alguns princípios de animação, que é o processo pose a pose. E também a gente tem que manjar de animação em arcos, né? Isso aqui você já faz, ó. Já tá finalizado, galera. Uma animação Stickman. Pessoal, se você quer encorpar a sua animação, fazer animação estilo anime, estilo cartoon, colorida, bem bonita, você ainda vai precisar fazer esboço. E como não é o esboço Stickman que tá aqui na tela, a gente vai criar um novo esboço em cima dessa animação, vou estar mostrando pra vocês, que vai deixar a sua animação muito mais fluida e dinâmica. Primeira coisa que você faz, vamos ocultar essa camada aqui de cima, né? Deixar ela mais transparente, que eu vou usar o mesmo projeto para criar o segundo esboço. Diminui a ponta aqui desse pincel e vou pegar a cor azul aqui. Diferente do Stickman, o crânio do esboço já tem um formato mais oval, com a cruz no meio, demarcando seja a altura dos olhos, o meio do crânio, tá? Mais uma coisa,
O esboço ele possui ombros, você faz uma cruzinha ali no meio, como a gente já viu antes, e você posiciona ele da mesma forma que você posicionou o Stickman. Às vezes eu faço um peitoralzinho assim no esboço, mas não é obrigatório, tá bom? Então vamos copiar ele aqui, ó, enquanto a animação tá parada, a animação de baixo, Stickman, que a gente vai usar ela como referência. Aqui ele já se movimenta um pouquinho, ou seja, você pode copiar o crânio do seu esboço, do jeito que a gente fez antes, arrasta ele bem pouquinho, e aqui você começa a fazer as primeiras movimentações dele, ó. O primeiro movimento é sempre bem suave, ó. A mão dele levantando, o outro braço dele aqui também levantando, ó. Pronto, fizemos o primeiro frame. Aqui eu vou colar o crânio dele fazendo vir mais para trás, mover um pouquinho. Aqui ele já começou a mover mais, galera, o esqueleto dele. Então você vai fazer aqui, ó, do jeito que ele fez aqui, erguendo o braço. Tenta seguir os movimentos ali do Stickman, tá? Bom, agora seria legal a gente redesenhar esse crânio aqui, fazer como que tá a curva aqui da coluna do personagem, com os braços já preparados, ó, levantados, outro braço já indo para trás. Nessa parte aqui, galera, é a parte que a mãozona dele vem bem pra frente aqui da câmera. Então a gente tem que fazer aqui um contorno maior aqui, ó. Prontinho, galera, dá só uma olhada como que tá ficando o soco aqui agora, ó, do esboço. Perceba que ele segue a animação do Stickman, porém como é um esboço, você tem a possibilidade de encorpar depois. Deixa um comentário aí embaixo o que você tá achando, cara. Você achou que ficou legal? Tá gostando desse vídeo? Quer mais vídeos de dicas de esboço, de animação? Comenta aí embaixo que eu vou estar lendo e respondendo todos, beleza? Mas, Rasurado, eu tô querendo encorpar, fazer estilo anime. Como é que eu faço, cara? Esses esboços seu tá muito fininho, palitinho ainda. Não, cara, eu já mostrei dois tipos de esboço pra você. O primeiro nem é esboço. O primeiro é isso aqui, ó. É o soco aqui, ó, animação palito. O segundo é o esboço de movimentação que eu falo, porque você faz só as linhas aqui pra simular os movimentos. Agora a gente vai ir pro esboço de formas, que é o esboço de encorpamento. Aqui você vai começar a encorpar o seu palitinho, colocando as formas que você imagina que o seu anime vai ficar, a sua animação. Isso com certeza vai ajudar você a fazer animação anime mais bonita e fluida. Então pega a visão comigo aqui se você realmente quer aprender, tá bom? Então eu vou deixar um aviso de um grupo aqui, ó. Se você quer entrar no meu grupo, cara, e pegar mais dicas de animação ainda, dá uma olhadinha aí, ó. Se você procura melhorar sua animação, procura mais dicas de como evoluir na animação pelo FlipaClip, pelo celular, hoje você tá com sorte. Eu criei um PDF e reuni lá dentro as 10 dicas de ouro que eu só contaria pra um amigo animador. Então se você quer ganhar mais dicas além do que eu passo aqui no canal, entra aí, tá? Pra você conseguir esse PDF é muito fácil, é só entrar no grupo do Telegram que eu deixei na descrição e baixar de graça, tá? Conto com você, entra no nosso grupo aí. Beleza, pessoal, sem enrolação, o que você vai fazer? Você vai abaixar a opacidade da camada superior para ela ficar mais transparente, desse jeito aqui. Aí você vai pegar outra caneta, eu recomendo você pegar essa segunda aqui, ó, que pra mim parece mais lápis, entendeu? O que você vai fazer basicamente agora é tentar simular as formas que vai ser da sua line art, da sua arte final, tá? Como que vai ser o cabelo do seu personagem, tudo que tiver de volume nele. Só que aqui essa etapa é crucial você não colocar muitos detalhes, e sim só demarcar algumas coisas. Por exemplo, eu demarquei a altura dos olhos dele aqui. Eu vou usar o laço aqui, ó, pra aproveitar, né? Opa, fiz uma coisa errada aqui, hein, galera. Isso me irrita! Isso me deixa nervoso. Você tem que criar uma camada separada, ó. Dá uma raiva quando a gente faz a mesma camada, né, galera? Quem já passou por isso, comenta aí embaixo, tá? Por que, Rasurado, criar uma nova camada? Ué, cara, porque se você apagar, ó, perceba que você não apaga o esboço de baixo, que tá em uma camada separada, beleza? Então vamos lá, isso me deu o fôlego aqui pra poder desenhar de novo o tupete aqui do meu personagem, um tupete igual do Kakashi aqui, ó. Aí eu demarco onde que vai ser basicamente o olho dele, você já começa a demarcar o pescoço. Perceba como fica fácil quando você faz o esboço de forma certa. Você não conseguiria fazer isso com o esboço de palitinho, galera. É só esboço feito pra anime aqui que tá dando certo, entendeu? O corpo dele tá com um tamanho mais proporcional. Cara, também é crucial você não colocar muitos detalhes nesse esboço, tá? O nome dele é esboço de formas porque você pode encorpar usando formas geométricas, quadrado, retângulo, igual eu tô fazendo aqui, ó. Círculos. Usei círculos no cotovelo dele aqui. E tá assim, ó, nosso primeiro frame, tá, galera? Do nosso personagem. Não é bem anime, né? Tá parecendo mais cartoon. Bom, a gente vai copiar aqui agora e vai encorpando todos os frames sem perder as proporções. Não vai ser difícil, porque você já tem um esboço de movimentação embaixo. Cara, realmente fazer animação, movimentação vai ficar fácil depois que você aprender e dominar o esboço, ó. Porque aqui, cara, eu não preciso nem pensar, ó. Eu só vou seguindo o esboço que tá cor azul aqui embaixo. Facilita muito o processo, acho que você deve usar.
Prontinho, pessoal, terminei o esboço de forma aqui, vou estar mostrando o resultado pra vocês. Foi uma animação simples, bem rápida, né? É óbvio que não é profissional, mas, cara, vai ajudar muito aí quem tá querendo incorporar suas animações. Mas olha, se você quer aprender mais conceitos além do esboço, dominar todas as coisas de animação, princípios, coloração, terminar a animação estilo anime profissional mesmo, você precisa fazer um curso de animação, tá? Então vou estar deixando um aviso aqui de um curso que eu recomendo, que eu fiz, que vale a pena, que vai destravar a sua animação. Eu preciso dizer pra vocês que eu deixei anexado de presente na descrição e no primeiro comentário fixado um curso de animação para evoluir o seu desenho. Então se você tá querendo subir de nível, quer ficar mais profissional na animação e dominar mais processos, todos os processos de animação como esse que eu mostrei aqui e muitos outros, eu indico esse curso Anima Fácil, tá? Tá na descrição aqui, são mais de 60 aulas online, mas para você poder tá sabendo mais, é só você clicar lá. Aproveita que eu deixei um link promocional aí, tá? Beleza, galera. E se você quer a parte 2 desse vídeo aqui, a continuação, onde a gente vai criar, colorir o nosso anime, comenta aí embaixo, tá? Que daí a gente continua o processo para fazer a line art, pintura, nesse soco, mas por enquanto a gente parou no esboço de formas, tá? Bora ver o resultado aqui então, em 3, 2, 1, já! Sinceramente, cara, eu não sou muito bom na animação, mas eu gostei desse resultado. Comenta aí embaixo o que você achou. Se você gostou e não deu like, agora é a hora de você sentar o dedão no like aí. E os links pro grupo grátis no Telegram, que não precisa pagar, é só entrar. Tá aqui abaixo e o curso Anima Fácil também, tá bom? Clica aí que você já vai conseguir. Aqui na tela eu vou estar deixando outros vídeos aqui pra você praticar, tá bom? Espero que tenha gostado do vídeo de hoje. Forte abraço e falou!